Queridos, mais uma vez nós estamos juntos ao redor da palavra do Senhor nosso Deus para estudá-la e eu quero, como sempre faço, te cumprimentar com a paz e com a graça do nosso Senhor e o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós faremos um estudo sobre fé. O que é fé? Qual é o tamanho da fé? Porque a fé é necessária na nossa vida. Então vamos lá. A definição de fé na palavra do Senhor nosso Deus, ela está na Epístola aos Hebreus, na Carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1. Veja o que diz. Ora, a fé é o firme fundamento, quer dizer, a base forte, sólida, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É uma definição curta, simples, mas extremamente objetiva. A fé é a base forte, a base sólida daquilo que a gente aguarda, daquilo que a gente espera. E a prova irrefutável das coisas que se não veem. Essa é a definição que existe na Bíblia a respeito de fé. Coisas que se não veem significa há uma diferença entre fé e fato. Por exemplo, aqui do meu lado tem um leão. Então eu não preciso ter fé que há um leão aqui representando, o leão de Judá, que é o Senhor Jesus. Por que eu não preciso ter? Porque eu estou vendo. Então há uma diferença entre a fé e o fato. Agora, nós temos fé? As pessoas têm fé ou não têm fé? Eu digo, todos têm fé. Todos têm fé. Veja bem, há uma diferença entre ter fé e ter uma fé grande. Ou seja, um tem uma fé pequena, o outro tem uma fé maior, o outro tem uma fé maior. O outro tem muita fé. Nós vamos ver isso hoje. E o que determina o tamanho da nossa fé? O que determina o tamanho da nossa fé, meus amados, são as experiências que nós temos, é o nosso amadurecimento na própria vida, os conceitos que nos são passados e que nós aceitamos e levamos aquilo ao nosso coração. A fé não é só a experiência prática, mas é também a experiência da leitura. A fé é a experiência da oração. Está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no capítulo 1, versículos 5 e 6, está escrito assim, Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora veja o versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, querido, veja bem, peça a sabedoria a Deus, mas peça crendo. Peça crendo. Então, amados, de acordo também com o crédito de quem nos fala, quem nos diz as coisas, nós vamos crer ou não. Crer ou não. Isso é bem simples, né? A gente vive isso no dia a dia da nossa vida. Muito bem. Então, é necessário, quando nós entramos na presença de Deus, crer que Ele está nos ouvindo, crer que Ele tem poder, crer que Ele pode fazer, operar todas as coisas. Agora, onde a fé fica em nós? Primeiro, ela fica no nosso coração. No nosso coração. E a nossa fé, muitas vezes, ela ultrapassa a própria razão, a própria coerência das coisas. Amados, vamos ver na Bíblia alguns exemplos de fé? Sabe, houve pessoas que
o Senhor Jesus até elogiou a fé deles. Anota aí os versículos para você poder ver depois. No livro de Mateus, no capítulo 8, versículos 8 a 10, conta que um centurião chegou na presença do Senhor Jesus e falou para o Senhor Jesus que o criado dele estava doente, estava enfermo, né? E ele falou assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres no meu lar, na minha casa, mas diga uma só palavra e o meu criado, o meu servo, será curado. Aí o Senhor Jesus elogiou e disse: nem em Israel eu vi tanta fé assim. Mais um caso que o Senhor Jesus elogiou, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 28, uma mulher, veja bem, o centurião era romano, essa mulher era cananeia, ela não era israelita, ela não era judia. Então, essa mulher cananeia chegou e pediu ao Senhor: Senhor, minha filha está endemoniada, cura minha filha. Aí o Senhor Jesus falou: olha, eu vim para os de Israel. Ela falou: mas e havia um ditado em Israel de não dar que tratavam os estranhos, os cananeus, como cachorrinhos. Verdade isso. Desprezando. Então o Senhor Jesus falou: eu vim para dar a comida aos de Israel e não lançá-la aos cachorrinhos. Ele não falou isso porque ele estava ofendendo a mulher. Ele falou isso por causa dos outros, para que os outros vissem a operação dele em relação a uma pessoa estranha, que não era judia. E ela falou assim: mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o Senhor Jesus elogiou a fé dela. Grande é a fé dessa mulher. E aí a filha dela foi curada. Por outro lado, nós vemos aqueles que têm pouca fé. Um grande exemplo clássico, aqueles que só precisam ver para crer, é o caso de Tomé. Né? Quando o Senhor Jesus apareceu a primeira vez aos seus discípulos, Tomé não estava lá. Então o que aconteceu? Quando ele veio e disseram: o Senhor Jesus apareceu para nós depois que ressuscitou, ele falou: eu não acredito. Eu só vou acreditar se colocar minha mão no buraco aonde colocaram os cravos. Não era aqui, viu? Era aqui. Tá? Eu só vou acreditar que eu colocar a minha mão onde ele foi lancetado. Passado 8 dias, o Senhor Jesus apareceu, cumprimentou a todos, e a primeira coisa que ele fez, falou: Tomé, vem aqui, Tomé. Põe a tua mão aqui, o teu dedo aqui, e põe a tua mão aqui. E aí Tomé falou: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus falou uma coisa muito importante ali. Ele falou: bem, agora que você viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Graças a Deus, né? Homens de pouca fé. Quando o Senhor Jesus, 2 ou 3 vezes, ele estava no barco com seus discípulos e vieram as ondas e o mar ficou bravio e aquela ventania, aquela tempestade. Uma vez ele estava dormindo e os homens o chamaram, né? Os seus discípulos, e ele levantou e repreendeu os ventos, repreendeu as ondas e ele falou: homens de pouca fé. Por que duvidaste? Ele quis dizer também: por que vocês próprios não repreenderam as ondas e os ventos? Amado, lá no livro de Mateus, Marcos, capítulo 4, versículo 40, fala uma coisa muito importante. O Senhor Jesus, depois que ele operou e aqueles discípulos viram, e ele falou assim: por que sois tão tímidos? Tímidos. Sabe, para nós termos fé, nós precisamos ser ousados, acreditar no invisível, acreditar aquilo que não está, os nossos olhos dizem que não, mas eu creio. Aquilo que toda a situação diz que não, é impossível, mas eu creio, porque eu tenho um Deus que pode fazer. Compreendeu, meu amado? Então, homens de pouca fé. Agora, preste atenção. Quando eu disse que a fé tem tamanho de fé, veja bem, vamos pegar o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que acreditam que Cristo está ali num papel de uma figura que ele vê. Outros acreditam que o Senhor Jesus Cristo está na cruz até hoje e morto. Não, o Senhor Jesus ressuscitou, está à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Outro acredita no Senhor Jesus vivo, real,
que opera, que fala conosco, que nos dá sonhos, nos dá revelações. Outros creem num Cristo que cura, num Cristo que resolve os problemas. Sabe, queridos, mas existem aqueles que acreditam num Cristo que salva a nossa alma. Então, onde, que nível está a tua fé? Houve um homem que ele tinha um filho endemoniado e os demônios jogavam ele na água, depois jogavam ele no fogo e ele ficava espumando, e aí trouxeram aquele menino até ele levou os meninos até os discípulos não conseguiram expulsar os demônios e aí levaram até o Senhor Jesus e o Senhor Jesus falou uma coisa muito importante. Sabe o que ele falou? Ele falou assim para o pai: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí aquele homem disse assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Amado, você tem pouca fé? Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Acrescenta a fé a mim. Como o Senhor acrescenta a sabedoria, Ele acrescenta a fé, Ele acrescenta o amor. Ele Ele tem poder para operar todas estas coisas. E aí o Senhor Jesus curou e aquele homem recebeu fé. Sabe, uma coisa importante, nós pedimos que o Senhor nos acrescente fé. E aí o Senhor nos permite passarmos por algumas situações difíceis, problemas, lutas, às vezes enfermidades. Deus tem, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus tem a sua muitas formas e graça de operar em nós. A multiforma e graça do Senhor está escrito na palavra. Então, quando Ele nos dá a experiência, a nossa fé aumenta. Quer um exemplo? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, todos imaginavam, inclusive eles próprios, que eles iriam morrer. Deus poderia livrá-los, mas poderia não querer livrar. Agora, quando eles saíram de lá, eram outros homens transformados, porque está escrito que nem cheiro de fumaça havia no cabelo deles. Nem cheiro de fumaça havia na sua roupa, no corpo e no cabelo deles. Então, querido, peça fé ao Senhor. Ele vai acrescentar à tua vida. Você não tenha dúvidas quanto a isso. Muito bem, vamos em frente. Nós falamos aí que existem diversos tamanhos de fé. Agora, o máximo da fé é crer que o Senhor Jesus salva. Deus não precisa da nossa concordância para operar em nós, para fazer maravilhas e milagres. Não. Ele nem precisa, ele não depende da nossa fé. Isso depende da misericórdia dele. Porque se dependesse da nossa fé, vamos e convenhamos, a coisa seria um pouco mais difícil, ou muito mais difícil. Mas há pessoas, quando eu falo da fé salvífica, fé que leva à salvação, existem situações na Bíblia em que o Senhor Jesus, ele diz assim, a tua fé te salvou. Eu quero me reportar aqui a um momento, a uma passagem, de uma mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue. Era uma, vamos dizer assim, uma menstruação eterna. 12 anos que ela tinha fluxo de sangue. E ela chegou, quando ouviu falar do Senhor Jesus, ela falou assim, eu vou até lá. Mas ela chegou, era tanta gente, e ela foi se arrastando pelo meio das pessoas, e ela foi, desculpe, e ela foi pensando assim, se eu ao menos tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Olha que fé! Até que ela chegou por trás dele assim e tocou na orla dos vestidos dele.
O Senhor Jesus virou para os seus discípulos, cercado de pessoas, e falou assim: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu virtude. Pedro falou assim: Senhor, essa multidão te aperta e tu dizes quem me tocou? Querido, a tua fé, você toca em Deus. Você toca em Cristo. Você toca no coração do Senhor. Aí então aquela mulher falou: fui eu. Aí ela contou. O Senhor Jesus virou para ela e falou assim, eu vou ler aqui. Então lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então a fé daquela mulher, ela não era uma fé em Cristo somente para ser curada. Não, ela era uma fé em Cristo para ser salva. Ela não cria só com Cristo que cura, ela cria no Cristo que salva. A tua fé te salvou. Então, queridos, nós vemos essa experiência. Tinha um homem cego, isso que nós acabamos de ler, está no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 45. Depois você vê lá. Lá em Mateus capítulo 10, 52, fala de um homem chamado Bartimeu. Esse homem era cego. E aí então, ele procurou chegar perto do Senhor Jesus, teve lá umas intercorrências até que ele chegou junto do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus o curou, o Senhor Jesus viu a fé dele e o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou. Dois casos, a tua fé te salvou. Olha que maravilha, meu querido. A tua fé te salvou. Então, amados, o Senhor não precisa da nossa fé, graças a Deus que não precisa, para operar milagres, maravilhas, cura e libertação. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a nossa fé toca no Senhor. Chega até o trono de Deus. Ana, a mãe de Samuel, ela não tinha filhos e ela era escarnecida por causa disso. E ela foi orar e ela orava, não saía uma palavra da boca dela. Só os seus lábios tremiam. O sacerdote Eli viu e falou: mulher, você bebeu? Ela falou: não, grande é minha angústia. E ele falou: faça o Senhor conforme o teu coração, conforme a tua fé. E aí ela teve um filho, Samuel, que foi um grande profeta e juiz de Deus. Amado, eu quero te dizer uma coisa. Lá no livro de Tiago, na Epístola Universal do apóstolo Tiago, de Tiago, no capítulo 5, veja que passagem muito bonita a partir do versículo 14. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora veja o que diz aqui no versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E no versículo 16, no final do versículo 16, ele diz assim, presta atenção nisso, olha, presta atenção nisso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos em nós mesmos. Nós não somos justificados por nós mesmos. Mas nós somos feitos justos e somos justificados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então você saiba, quando você ora com o teu coração colocado na presença de Deus, a tua oração vai até o trono de Deus e toca no coração do Senhor. E Ele, que é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, olha para a tua vida, olha para você, olha por aqueles que você está orando, que você está clamando. Jó orava pelos seus filhos todos os dias. Simplesmente todos os dias. Então aí o Senhor vem e opera. Queridos, a fé é um crescimento dentro de nós. Peça ao Senhor que te acrescente fé. Peça a Ele que te dê experiências. Que Ele fale com você. Abra a Bíblia para ler. Senhor, abra o meu entendimento.
Eu quero terminar, como eu disse, os tímidos, né? Esses daí vão dificilmente. Precisa ser ousado para chegar na presença de Deus com o coração bem derramado perante Ele. Muito bem, para terminar, o livro aos Hebreus, no capítulo de número 11, que nós lemos lá no começo, a definição de fé, no versículo de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, meu querido, isso daqui é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você continuar lendo aqui o capítulo 11, você vai ver que diz assim: pela fé Noé, pela fé Abraão. Depois fala sobre outras vidas, fala bastante sobre Abraão. Depois vai falando que pela fé Isaac, pela fé José, pela fé Moisés. Depois vai descrevendo pessoas que alcançaram misericórdia pela fé. E termina dizendo assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos pela fé. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. E termina dizendo no versículo 38, dos quais o mundo não era digno. Então, amado, que o Senhor te abençoe. Você tem fé? Bom. Quer ter mais? Peça a Deus. Peça a Ele. Coloque o teu coração na presença dEle. E quando você estiver em luta e dificuldade, tudo que ultrapassa o teu poder de fazer e de solucionar, dobre os teus joelhos. Ore com fé ao Senhor e você vai ver como Ele vai te responder. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus para nós hoje. Estou me mantendo nos 20 e poucos minutos. Que o Senhor nosso Deus te abençoe. E tenha plena certeza, Ele ouve a tua oração. Peça a Ele fé e Ele vai acrescentar na tua vida. Fique na paz, fique na graça, fique no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.